e te prova, a inteligência, ainda assim, pela fé, lhe servirá de conforto, de arrimo para suportar as agruras da vida. Meus amigos, minhas irmãs, a vós sobretudo, que tendes o pensamento sempre voando daqui para ali, em coisas que não são concernentes ao espírito, que muitas vezes enxergais tão somente o interesse material da vossa personalidade, é lícito dar o conforto ao corpo, é lícito procurar para ele a saúde, o bem-estar, a comodidade ao que faz jus neste mundo, onde o sofrimento castiga a matéria, mas é necessário que vos lembreis que a parte material do vosso ser, que, fatalmente, será entregue à sepultura, embora adornada da melhor forma que puderdes fazer, essa parte perecível daí a algum tempo será transformada em pó. Por que não adornais com as mais belas virtudes, a fé, a esperança, a caridade, esse espírito imortal, que é realmente o vosso ser, verdadeiro habitante, morador temporário desse templo de carne, a quem prestais tão grande culto? Por que haveis de esquecer a vossa alma, meus amigos, que tanto vos lembrais dos corpos, que não tolerais a mais leve mácula na vossa pele, que não suportais o mais leve sofrimento e procurais, imediatamente, o remédio para debelá-lo? Por que suportais as chagas da alma, a sua perdição, contanto que o corpo pareça sempre bem? Assim não deve ser. O corpo material merece todo o conforto, toda atenção, mas acima desse cuidado, desse zelo dedicado ao corpo, paira sempre o cuidado espiritual da alma, porque ela é a parte imperecível do ser. Nela permanece a verdade. Deus vos guie, para que compreendais os privilégios da alma. Deus vos ampare sempre, para que possais um dia, despertando no além, ter conhecimento de que o corpo na terra ficou, mas a alma resplandeceu em luz. Paz e luz. Isaura. Em 20 de março de 1936. Estudo sobre bondade. Meus amigos, paz. Se fosse perguntado ao homem, repentinamente, antes que pudesse fazer a menor reflexão, qual o seu desejo relativamente à bondade do seu coração, ou à maldade que ele pudesse encerrar, qual a escolha que faria desses dois elementos que podem enfeitar ou destruir o seu espírito, imediatamente ele optaria pelo bem e certamente responderia, sim, quero dar agasalho à bondade no meu espírito, para longe o sentimento mau. Vindo, porém, a reflexão, o homem dirá, quem pode ser bom, senão o próprio Deus? Quem diz bondade de sinônimo de perfeição, e bom, verdadeiramente bom, só Deus. Assim, escusado é querer ser bom, porque, mesmo que possua esse desejo, não o poderei ser. Isto responderá o homem, após pequena reflexão. É necessário, porém, que se diga à humanidade, que, quando se fala em bondade absoluta, é claro que se faz referência ao atributo que só a Deus pertence. A criatura jamais igualará ao seu Criador. Bom por essência, perfeitamente bom, só Deus. Há, porém, uma bondade relativa, que aproxima o homem da bondade absoluta, a que se aponta ao ser humano, fazendo-lhe ver que é possível atingi-la. Esses tais, que hoje ocupam as grandes alturas da espiritualidade, no plano dos invisíveis, e que considerais bons, foram homens como quaisquer de vós, habitaram, igualmente, este planeta de dores e tentações, que ora é a vossa morada. Eles são denominados santos, porque, efetivamente, o são, não podem deixar de ser bons, pois se têm o atributo da santidade, possuem ipso facto, o da bondade. Qual é deles, porém, que iguala ao seu Criador? Nenhum. A essência da bondade é o próprio Deus. Não se trata, de criatura igualar o Criador, mas procurar, no decurso das suas múltiplas vidas, dele se aproximar, alcançando essa bondade que outros seres alcançaram. Para essa bondade relativa é que se chama a atenção dos humanos. Ninguém quer ser mau. A própria criança, no princípio da sua infância, é castigada, quando se lhe diz, és um mau.
Ela sente-se melindrada e chora, porque não quer ser. Se pratica um ato menos correto e o irmão, a mamãe, ou a pessoa que tem autoridade sobre ela lhe diz, és má, a criança se magoa, e ficará satisfeita, se lhe disserem que é boa. Vedes, portanto, que ninguém quer ser mau. No entanto, esses mesmos que não querem ser, que têm o desejo de ser bons, porque o revelam pelo seu modo de traduzir o pensamento, praticam atos contrários a esse desejo. O que é ser bom, afinal de contas? Ser bom é não recusar a oportunidade de praticar o bem que lhe é possível. Às vezes, homens que produzem grande soma de bens, que se fossem medidos no plano material igualariam montanhas, recusam o bem que pode ser comparado a um grão de areia. Quero dizer, praticam o maior, recusando praticar o menor. Trata-se de indivíduos que podem facilmente abrir os cordões das suas bolsas, e repartir dinheiro com outras pessoas. A esses, não é difícil fazer grandes esmolas, pois se são milionários, se têm bastante, se sentem elevados perante os olhos dos seus correligionários quando são apontados como doadores de grandes donativos. Praticam, é certo, grande e nobre ação, mas nada lhes custou. Ao passo que, ações pequeninas, na aparência, mas que encerram um cunho de verdadeira bondade, eles se recusam a praticar. Chama-se a isto aceitar o máximo e rejeitar o mínimo, para os homens. Nós achamos que tais pessoas rejeitam o principal para aceitarem o que tem importância relativa. Ser bom, meus amigos, é não deixar medrar no seu pensamento ideia alguma impura, é guardar a gratidão, dentro da alma, pelo benefício que se recebe, é não se envergonhar diante dos homens da crença em nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador da humanidade, é condoer-se da situação aflitiva daquele a quem o mundo despreza, é começar a ser pequenino, para que se torne grande mais tarde, é entreter dentro da alma, para com seu semelhante, o sentimento de amor fraterno, que o Cristo deseja implantar em todo o ser vivente, é esquecer-se de si próprio, para pensar nos outros, é entreter sentimentos altruísticos e sufocar para sempre o egoísmo, que se revolta contra a nobreza de sentimentos. Ser bom é, enfim, procurar imitar os passos, os gestos, os sentimentos daquele que Deus pôs para modelo dos homens, Jesus. A bondade, meus amigos, que se exige do homem, não é a que pertence a Deus, esta é a perfeição, e o homem não está em condições de obtê-la. Procure-lhe corrigir-se, para alcançar um dia a bondade para que foi criado, desempenhando-a, demonstrando-a fielmente, porque ela é própria da sua constituição fraca, imperfeita. Esforçai-vos, meus amigos. Procurai, relendo as obras dos grandes homens, dos que foram os verdadeiros apóstolos do cristianismo, comparar os seus atos com os vossos gestos, as vossas ações, comparar o seu proceder, a vossa maneira de viver. Lede. Quantos repetem histórias belíssimas de santos, como se estes fossem um mito. S. Vicente de Paulo fez assim, assim, assim. S. Francisco de Assis foi assim, assim, assim. Santo Antônio praticou tais e tais e tais feitos. Homens, meus amigos, homens, que estiveram na terra como vós, que também padeceram as mesmas tentações, que se viram também perseguidos, e muito mais do que qualquer de vós. Eis os que nós vos incitamos a copiar, na vossa maneira de ser, na vossa conduta e na realidade da vossa fé. Meus amigos, viveis nesse esforço constante de aperfeiçoar o vosso caráter, para que sejais vós mesmos quem, a sós com a consciência, possa dizer, há qualquer coisa de bom dentro de mim. Não sou perfeito, mas procuro fazer alguma coisa de bom, reconheço esta verdade dentro de mim. Começai assim, meus amigos, e vereis que todos os vossos atos, todos os vossos gestos encherão a vossa alma de uma alegria desconhecida para os que não querem ser bons. Quem não é bom, da forma por que acabei de explicar, não pode ter alegria, felicidade dentro de si, porque a alma em revolta é sempre uma alma doente,
que não se sente bem, que não imprime no rosto o sentimento, a vibração sincera da sua bondade. Vivei, meus irmãos, procurando ser bons e compreendereis, que grande coisa é imitar, ainda que de longe, aquele modelo de perfeição, de virtude, de bondade que Deus colocou no mundo para ser visto, pelo homem, assimilado em sua doutrina, exemplificado na fé. Deus vos guie. João de Freitas. Em 24 de março de 1936. Sobre a concentração. Meus amigos, paz. Já que o vosso espírito pendeu hoje para o estudo das grandes concentrações, não é demais que se vos diga, neste instante, os grandes benefícios que dele provêm. Quando a vossa alma se encontrar em estado de perturbação, que não possa discernir entre o tumultuar do vosso pensamento, quando a onda das paixões invadir o vosso ser, prejudicando ideias sãs, e, apenas lhe sugerindo resoluções que a fé condena, recolhei-vos dentro de vós mesmos, buscai fugir de todo e qualquer olhar humano. Lembrai-vos de Deus, em sua grande imensidão, no mundo que vos cerca, no oceano que ruge e recorda a profundidade das suas entranhas, na voz dos pássaros, que cantam hinos maviosos, quer seja o tempo bom ou mau, porque eles não discernem. Lembrai-vos de tudo isto, e procurai ver a luz, as estrelas, o sol, os ventos, as nuvens, a bonança, a tempestade, tudo seguro pelas mãos de Deus. Recordai-vos de tudo quanto a sua bondade criou, desde o sol que vos aquece, desde a chuva que refresca o solo, desde o ar que respirais, até o menor benefício que a terra vos possa conceder. Olhai para toda a criação, a vida, que marcha invariavelmente, obedecendo ao ritmo do seu comando. Porque não há de a vossa consciência rebelde obedecer também à voz do que a deve dirigir em todos os atos, em todos os ditames, em todos os pensamentos? Porque haveis de desprezar os ensinamentos sagrados do Divino Mestre, para sobre eles colocar os pensamentos insensatos da vossa própria individualidade pecadora. Quando tal acontece, recolhei-vos dentro de vós mesmos, meus amigos, escutai a voz de Jesus, falando, pela vossa consciência, despertando-vos à borda do precipício. Meus amigos, a concentração é proveitosa. O homem deve se compenetrar de que todos os dias deve ter um momento de silêncio dentro de si mesmo, deve falar a sós com a consciência, sem que ninguém escute, sondá-la, ouvi-la e receber, pela voz do guia, através da sua vibração, os ensinamentos de que necessita. Vivereis num ambiente todo de paz, meus amigos, se assim o fizerdes. A consciência é um livro aberto. Cada um mergulhe nele o pensamento e leia a sua própria vida. Mas vós apreciais muito mais mergulhar na consciência alheia, para conhecer os seus motivos. No entanto, a vossa é um livro aberto. Deixai fechada a consciência alheia, para que seus próprios donos mergulhem nela e vejam o que lá está escrito. Olhai vós, para a vossa, que não deve ter segredo para o vosso espírito. Meus amigos, meus irmãos, eu vos concito a cada vez mais melhorardes a vossa maneira de ser, para que os outros possam melhorar, em benefício da terra em que todos morais, este planeta criado por Deus para vossa morada transitória. Fazei este esforço, dominai a vossa natureza, dirigi-a, governai-a e aprendei, nessa comunhão espiritual que vos foi apontada há poucos instantes, a viver na companhia dos amigos do além. A coragem que vedes, em certas criaturas humanas, provém dessa comunhão espiritual, meus amigos. Os guias derramam bálsamo confortador nessas almas, e elas vêm depois lutar novamente. Mas eles não têm predileção e poderão fazer o mesmo convosco. Sois filhos do mesmo Deus, e Jesus, por vós, também veio ao mundo. A doutrina de paz, de verdade, que trouxe, não foi só para um, mas para todos. Até aqueles que outrora foram seus inimigos, que tramaram na sombra todo aquele crime monstruoso que terminou na tragédia do Gólgota,
Até esses mesmos hoje procuram emendar o mal que fizeram. Deus os ilumine, para que eles também se compenetrem que, ser filho de Deus, ser o povo a quem Deus amava, no seu dizer, é ser discípulo do Mestre, é ser também filho desse mesmo Jesus, a quem os cristãos adoram. Que eles também tenham a sua reflexão e deixem de ser o povo errante, que não tem pátria, aquecidos pelo mesmo sol que aquece os cristãos, mas repelindo a verdadeira luz que baixa de lá para lhes alumiar o passo, para que deixem a sombra e venham para a luz. Enquanto isto não acontecer, serão sempre viajores errantes, pobres infelizes, que desejam vir a Deus, por meio que não é possível arranjar na terra. Pobres criaturas. Inimigos gratuitos de si próprios, porque fecham os olhos à luz da verdade. Espíritas cristãos que me ouvis, procurai destruir dentro de vós qualquer ideia malsã, esmagai a semente da inveja, calcai aos pés o orgulho, a ambição, o egoísmo, destrui todos esses germens venenosos que ameaçam sufocar a vossa fé, e erguei, então, dentro da alma, um altar para Jesus. Paz desejo a toda a humanidade. Que a crença espírita, cristã possa ser implantada no coração de todo homem, sem escolha de raça, sem escolha de nações. Seja o credo um só, Cristo, Jesus. Que assim seja. Max. Em 24 de março de 1936. O orgulho é inimigo das almas. Amados irmãos, meus amigos, a paz de Jesus esteja convosco. Aqui estou, ainda uma vez, humilde servo do meu Senhor, pronto a desempenhar a tarefa que me cabe, nesta hora, embora este desempenho não possa ser dado como se partisse de um mestre, mas, o nosso espírito, assimilando a doutrina santa do amor, do perdão, ascende em glória, em sabedoria. Modifica o perispírito de tal forma, que possível é fazer algum bem, não obstante a imperfeição natural do ser. Aqui estou, meus amigos, mais uma vez, para cumprir as ordens do meu Senhor, procurando-vos fazer algum bem e solicitando a vossa cooperação para esse mesmo bem, que não posso praticar sozinha. Como humana na terra, busquei sempre a compreensão das coisas sagradas. Sei que poderia ter feito muito mais, se tivesse aprendido de forma diversa o evangelho que me foi incutido. Embora imperfeita, eu declaro, com a consciência do meu espírito, que nunca tive a intenção preconcebida de faltar à verdade, ao mais leve princípio de justiça. Um espírito bem intencionado, embora imperfeito. Algumas vezes, tenho estado em vosso meio, e, todas as vezes que venho, a minha humildade se sente constrangida diante de vós, porque nada tenho de meu para vos dar. No entanto, recebendo do alto a influência do Santo Espírito, eu vos trarei o que for incutido à minha fraqueza. Meus amigos, o principal elemento da fé cristã é a humildade. Guarde-se o homem do orgulho, ele é traiçoeiro. É o sentimento que laça a criatura e, como polvo, a envolve em seus tentáculos de tal forma, que dele o homem não pode se livrar. O orgulho é o perigo em que podem sucumbir criaturas bem-intencionadas. Ele vem de tal forma, vagarosa, paulatina e sorrateiramente, que o indivíduo não percebe, e, por vezes, o orgulho já se aninhou no seu ser, enquanto os lábios proferem, não sou orgulhoso. Mas a semente do mal já lá está, dando o seu fruto. Esta é uma casa de humildade, uma casa construída sob o fundamento evangélico da caridade cristã. Certamente que não pode haver na criatura humana a perfeição que existe em Deus. Há bem pouco tivestes comunicação neste sentido. Mas, meus amigos, é preciso que as criaturas, crentes fervorosas, que precisam receber do alto as maiores bênçãos para os seus corpos e espíritos, se compenetrem desta verdade. Não há perfeitos entre os homens. São todos criaturas pedintes à mesma porta, são todos mendigos espirituais, a suplicar de Deus as maiores bênçãos, são todos necessitados morais, porque ninguém é rico em virtudes. E, se assim é, porque havemos nós,
criaturas ínfimas da terra, quando aqui estamos, de ousar levantar os olhos para a imensidão infinita, desconhecendo a grandeza que lá existe. Porque havemos de viver da forma por que muitos vivem, de má vontade, com ideias preconcebidas para o mal, procurando espezinhar, diminuir outros e exaltar a si próprio, para dar ideia de que tem maior valor. Recordem-se todos da palavra do Mestre: quem quiser ser grande, comece por se fazer pequenino. Não devia caber a um espírito, pouco desenvolvido, como o meu, nas altas coisas de espiritualidade cristã, encarregar-se de um tema como este, porque, certamente, não dará desempenho feliz. Mas, que fazer, se a ordem vem e a obediência é o principal característico do cristão? Tenho de obedecer. A vós, meus irmãos, digo, do íntimo do meu ser, lembrai-vos de que todos os atos praticados com humildade, todo o bem que se faz sem interesse de recompensa, é visto pelo Senhor. Igualmente, qualquer sentimento subalterno, que venha macular o princípio da caridade, também é visto por ele. Assim, pois, é necessário que, entre os membros componentes desta casa, espíritas que são, entre seus amigos, entre todos quantos têm as suas ideias filiadas ao espiritismo, haja um princípio de harmonia de vistas, que se entendam, que sejam sinceros, e que nunca se descontentem por coisas sem mais importância, são coisas diminutas, que o correr do tempo carrega, semelham folhas jogadas à correnteza do rio, podem ser muitas, mas o rio os vai levando. Elas passam. Já passaram, já se foram. Para que recordar a folha, que passou aqui, se ela já vai longe, e já se foi? Meus amigos, eu vos saúdo, desejando todo o bem espiritual, a quantos aqui se encontram. Não é hora para recriminações, para recordações tristes que todos têm, mas para reconciliação e paz. Eu vim para dizer, desejo, entre os meus irmãos, plena harmonia de vistas, completa dedicação ao trabalho do meu Senhor. Toda vez que um pensamento discordante vos envolver, querendo prejudicar o ambiente que vos cerca, dizei, poderia o Mestre agora baixar e se sentir à vontade entre os seus filhos. Se a consciência responder, sim, então é porque vossos pensamentos são cristãos, mas se ela vos responder, não, corrigi-vos imediatamente, porque o lugar onde Jesus não pode penetrar, é porque o ambiente está atubado por pensamentos indignos. Harmonia, paz, luz, a todos os meus irmãos. Irmã-se Bonfim. Em 27 de março de 1936. A certeza da existência de Deus. Deus seja louvado. Meus amigos, o santíssimo nome de Deus, Pai de infinita misericórdia e amor, deve viver no sacrário das vossas almas, qualquer que seja a religião que professeis, seja qual for a crença que embale a vossa esperança no dia último. O nome de Deus deve permanecer impoluto, amado, reverenciado pela vossa alma. Quem vive neste mundo, sujeito às provas, às dores, ao sofrimento, não pode viver sem a certeza da divindade, seu Pai, seu alento, seu Criador. Viver sem Deus, é viver sem razão. A mocidade que começa os dias de vida dentro de um estabelecimento desta natureza, onde o nome de Deus é louvado, onde Jesus é pregado, onde o Espiritismo é ensinado, sob as suas múltiplas formas, procure firmar dentro do seu caráter a certeza imanente da existência de Deus. Aqui se procura ensinar a criança e a todo visitante que escuta as sessões desta natureza, ou de estudo, que o vai-vem da vida, o tumultuar das paixões, as dores rigorosas, as provas terríveis, são os meios que a providência achou para depurar o caráter do espírito, muitas vezes poluído pelo crimes, pela desobediência, pelos sentimentos maus. Ó vós que me escutais, que vindes semanalmente beber ensinamentos que vêm do além, não permitais, jamais, que os vossos espíritos abracem a ideia da inexistência do Criador. Deus vive e perdurará por toda a eternidade.
Foi Ele quem vos concedeu mãe amorosa para vos guiar os passos, no princípio da vida. Foi Ele quem para vós fez constituir um lar, com o chefe que é o vosso Pai, para vos amparar nos dias terrenos. Foi Ele quem vos deu inteligência para que possais aprender e guiar o vosso próprio destino. Foi Ele, ainda, quem vos deu sentimento, para que possais retribuir com gratidão todos os benefícios que recebeis. Deus é o Pai de infinita misericórdia e amor. Minhas queridas amigas, vós que viveis lá fora, que tendes os vossos lares constituídos, que frequentais a sociedade, conhecendo-lhe as virtudes e os defeitos, a vez de ter ocasião de, recolhendo-vos ao lar, meditar sobre a vida agitada que se passa lá fora, e a vez de notar que, enquanto o vosso pensamento, numa prece sobe para Deus, a alma como que responde dentro de vós mesmos, aqui estou. E, quando o vosso pensamento rebelde só paira em coisas superficiais, em coisas que vos prejudicam, afastando-vos da fé que devia ser o esteio da vossa virtude, vós deveis notar que, não obstante, esse falso delírio de divertimentos e folguedos, alguma coisa de vazio há dentro de vós, alguma coisa insatisfeita há dentro do vosso ser, alguma coisa pede, como um faminto pede pão, é a esmola de luz que não sabeis pedir que desça sobre o vosso espírito. Meus amigos, em breve um lar será constituído, um lar, que, a julgar pelas aparências, poderá ser, no futuro, um verdadeiro baluarte da fé. Guarde-se, porém, este futuro lar, de ventos contrários, que possam soprar sobre ele, causando-lhe prejuízos e pesares, perfeitamente evitáveis. Eu não sei se me facilitarão oportunidade de dizer alguma coisa nessa ocasião, e, por isso, aproveito o momento, se bem que não seja bem adequado. É preciso que uma prece fervorosa parta de todos os corações bem formados, neste instante, em prol desse lar que se vai constituir em breve, para que, seja alicerçado no princípio do cristianismo espírita incutido nessa alma desde a infância, possa dar fruto e fruto bom. Mas que não venha a ave de rapina arrancar a boa semente, substituindo-a pelo joio. Que não venha, para que a paz se possa estabelecer, para que a felicidade possa ser uma realidade nesta vida. Meus amigos, meus irmãos, vou partir, porque o tempo está escasso. Vou partir, mas não o farei, sem vos dizer, o vosso pensamento vacila, oscila sobre muitos assuntos referentes ao caso em que de leve toco, mas o vosso pensamento deve convergir para um ponto só, o ponto sério da ocasião, a felicidade que deveis todos almejar para essa criatura que em breve não vos pertencerá, porque pertencerá ao seu esposo. O vosso pensamento deve convergir em prece a Deus, para que essa felicidade seja uma realidade, e para que a crença espírita possa encontrar mais um expoente firme para demonstrá-la, exemplificá-la, e pregá-la, se tanto for necessário. Como vos disse, tinha desejo de dizer alguma coisa neste sentido, mas, não sei. Deus vos guarde, Deus vos anime, Deus vos inspire e permita que todos os vossos pensamentos bons, numa vibração constante, possam fazer uma corrente salvadora de paz, felicidade, amor. Deus vos guie. Max. Em 27 de março de 1936. Conselhos de um espírito experiente. Meus amigos, meus irmãos, eis-me convosco, ainda uma vez. Eis que o meu espírito se apresenta diante de vós, cheio de agradecimento, cheio de amor por todos vós, para vos testemunhar de público o apreço que vos tenho. São tantas as demonstrações do vosso carinho, são tantas as provas do vosso bem-querer, que me sinto na necessidade de vos dizer um muito obrigada, que parte do íntimo do meu espírito, e que não é essa palavra sem sentido que, ordinariamente, os homens trocam entre si, por favores recebidos. Esse obrigado que parte do íntimo do meu ser é a expressão fiel do meu sentimento. Meus amigos,
Orai e continuai a orar sempre pela criatura que hoje deixou este lar abençoado de Jesus, para conhecer a vida lá fora. Orai e orai muito, para que seu espírito, que tantas luzes recebeu nesse recinto, que teve diante de si tantas provas de carinho e ternura, possa se compenetrar do seu dever de esposa, a fim de dar contas das suas obrigações, hoje iniciadas. Meus caros irmãos, e sobretudo vós, minhas queridas meninas, vós que naturalmente sois jovens e tendes a preocupação que todos têm nesta idade, preocupação aliás muito justa, muito própria e nada condenável, qual aquela de também um dia construirdes vosso lar, ouvi a palavra pobre, mas sincera, de quem igualmente vos estima. A vida, minhas amigas, traz surpresas para as quais, muitas vezes, as criaturas não estão preparadas. Quantas vezes, ilusões criadas inocentemente em cérebros infantis, que tudo vem cor-de-rosa, que tudo pensam que é sempre flor, paz, harmonia, vem cair, desabar por terra, os castelos das mais queridas ilusões. Lembrai-vos vós, que também com ela aprendestes os princípios de uma educação evangélica, que, em qualquer situação da vida em que uma moça se encontrar, afastada dos seus, ou dos pais, ou do lar abençoado que lhe serviu de abrigo, nunca se verá só, se houver a fé alicerçada no princípio do espiritismo cristão. Sede cristãs. Recordai-vos sempre de que, quem sabe amar a Deus sobre todas as coisas, ama ao seu próximo como a si mesmo. Isto, aprendi dos grandes mestres do além. Procurai aprender, na vida presente, os ensinamentos que os vossos irmãos do além vos trazem, não de mim, pobre espírito ainda desejoso de aprender, mas daqueles que são os vossos mestres, e procuram vos desviar dos perigos que a vida coloca diante das criaturas humanas. Hoje vossa amiga, a vossa irmã, saiu do ninho que constituiu a sua vida espiritual, para se entreter lá fora, talvez com preocupações outras, bem diversas destas daqui. É natural. É a mocidade, são as expansões, os desejos de vida, que a todos avassalam. Mas, Deus permita que o braço forte que a ampara hoje, continue na vida prática a lhe servir, não somente de esposo, mas de protetor, de conselheiro, de criatura que deve conhecer mais a vida terrena, do que ela que hoje inicia este novo capítulo. Orai sempre por ela, meus amigos. E vós que aqui ficais, não tenhais resoluções intempestivas, não formeis castelos antes do tempo, não imagineis dar uma direção ou outra à vossa vida, sem uma consulta prévia do além. Lembrai-vos sempre de que enquanto asilo espírita João Evangelista mantém a vós, sabe Deus com que esforço, com que sacrifício, com que boa vontade e dedicação, a vós todas, que não sois em número pequeno, quando lá fora chegardes começareis a sentir a diferença da vida. Recordai-vos sempre desta palavra de quem muito sofreu na terra. O mundo é ingrato, minhas queridas filhas, o mundo é ingrato. O mundo ri, quando sois felizes, e estáis fartas, mas, quando a miséria bate à vossa porta, o mundo fecha a sua. Esta é a lei, realmente, que governa a terra, em que habitais e eu habitei. Eu conheci bem de perto a dureza da verdade que acabo de provar. Por isso digo, do íntimo da alma, abençoado seja o lar cristão de João Evangelista, que abrigou em seu seio as minhas filhas. Hei de dizer em todos os tons, em alta voz, hei de propalar, hei de espalhar e hei de dizer sempre esta verdade, que me tranquilizou os últimos momentos de existência. O asilo espírita João Evangelista deu, não somente o amparo material, mas procurou, espiritualmente, encaminhar os que me são caros. Sede agradecidas, sede amantes desta casa e esperai que Deus também vos faça felizes. Paz a todos os presentes. Ludovina. Em 31 de março de 1936. Estudemos a doutrina. Meus amigos, paz. Vós estáis em festa, estáis alegres,
Os vossos corações se rejubilam pelo acontecimento hoje celebrado em vosso meio. Tendes razão, e a primeira comunicação já versou sobre este assunto, trazendo para todos, especialmente para as nossas meninas adolescentes, conselhos proveitosíssimos, que, espero, não serão esquecidos. Agora, vamos para diante. Vamos continuar a labuta de todos os dias. Vamos para os bancos da escola preparar nossos estudos, educando nosso saber, procurando cultivar a nossa mente, enchendo-a de conhecimentos sádios, que possam instruí-la e preservá-la das coisas que não são inerentes aos estudos e entretêm conselhos prejudiciais, talvez deploráveis. Vamos instruir nossos espíritos, para que se possam guardar das influências malignas. O estudo é sempre necessário. Quem estuda aprende e desenvolve a faculdade da inteligência, que Deus tem concedido a todo ser vivente. Nunca se deve pensar que não se é capaz de aprender. Certo que os espíritos mais adiantados, aqueles que mais vezes têm vindo à Terra, por conseguinte têm um tirocínio mais vasto da vida terrena, com maior facilidade adquirirão conhecimentos no presente. Outros irão mais vagarosamente. Isto não quer dizer, porém, que não estão tirando proveito da vida terrena. O estudo é aconselhável em todas as idades. As crianças devem estudar, para se instruírem naquilo que ainda não conhecem. O adulto deve procurar compreender a ciência espiritual, porque certamente já tem da terra o tirocínio de outras matérias, concernentes à vida prática. Os homens que têm uma posição determinada, que não precisam de pensar nos meios de subsistência, esses devem cultivar a sua alma, instruírem-na, nas boas leituras, na aplicação do pensamento sempre para o bem. As senhoras, que nunca podem ter o espírito senão preocupado com alguma ideia, devem encher o cérebro de pensamentos sãos, puros, para que possam também, da vida presente tirar grandes conhecimentos. Isto vem para vos dizer, meus caros irmãos, que o tempo está correndo. Em breves minutos, quando pensardes que estais no plano terreno, fostes chamado para o além. É bem melhor que partais para lá com o espírito rico de conhecimentos e saber, para que no plano superior possais estar com os vossos amigos sempre. Lede boas leituras. Enquanto a mocidade gasta o tempo a ler novelas sem proveito, porque não procura nas novelas espíritas, se distrair com leituras proveitosas. As comunicações dos guias aí estão, dando bastante motivo, para que uma moça reflita, estude e aprenda. Que direi dos homens, daqueles que nem sequer correm as vistas sobre as páginas da comunicação que vem prepará-los para as lutas diárias, para suas fraquezas, tristezas, dando a razão do sofrimento. Que acham tudo isso muito bem, mas não serve para se pôr em prática. Por quê? A teoria, a filosofia elevadíssima, é o expoente da verdade que está no próprio Cristo. Porque tudo isso na teoria tem valor e na prática não tem êxito. Por quê? Tão somente, porque a teoria, combatendo os erros, apontando os vícios, não os prejudica. Eles até se divertem quando compreendem que aquilo lhes diz respeito, quando percebem esta aplicação. Mas, como pôr na vida prática, quer dizer destruir os seus hábitos, colocá-los em face da própria consciência, emendando-os, não serve. Serve, meus amigos, serve muito. O amor de Deus, por exemplo, vem expresso em todas as comunicações, amar a Deus sobre todas as coisas. Achais belíssima esta frase, e, não quero ser injusta, procurais, na vossa vida, exercer este grande privilégio. Acontece, porém, com o amor do próximo, que nos obriga a abrir mão de umas tantas ideias, preconcebidas, que vêm destruir de dentro do vosso ser o egoísmo que lamedra, que vem destruir a vossa avareza, apontar o vosso dever de ajudar vosso semelhante, ensinar e perdoar em nome de Jesus, para que também possais ser perdoados. É muito difícil de pôr em prática sua execução. É mais fácil amar a Deus, dizem todos.
porque o amor de Deus é o alento da vossa alma e Deus não precisa do vosso esforço, vós é que precisais da sua esmola, enquanto o amor do próximo depende um pouco do vosso sacrifício, e vós não estáis dispostos a esse sacrifício. Estudar é sempre bom, aproveitar o estudo é sempre melhor, assimilá-lo, então, é o desejável. Fazei, pois estas três coisas, meus amigos: estudai, relede as comunicações, tirai os ensinamentos para vós, mas assimilai-os. Assimilai-os, quero dizer, absorvei-os, guardai-os dentro de vós, para que eles vos fortifiquem. Fazei com o alimento espiritual o que se faz com o alimento para o corpo. Quando o corpo não assimila o alimento que se lhe dá, de nada aproveita a alimentação. É preciso corrigir o vício que impede a assimilação. Da mesma forma o espiritual, quando o espírito absorve o ensino espiritual e não lhe dá execução porque este ensino não foi assimilado, é evidente o egoísmo espiritual do indivíduo. Conversemos, meus amigos, sobre estas coisas, porque, no próprio falar os nossos espíritos se beneficiam. Eu, que ainda desejo progredir mais rapidamente, porque não me sinto no ponto em que devia estar, venho também vos dar esta opinião, trocar ideias, para também progredir, e a vós desejo igual progresso. Estudai, meus amigos, estudai as comunicações, e procurai dar aplicação aos seus ensinos. Deus vos guarde. Maria Luísa. Em 31 de março de 1936. Trabalho mediúnico, ser feito. Meus amigos, meus prezados irmãos, eu vos desejo a paz que vem de Jesus, a paz que tranquiliza as consciências, a paz que dá sossego aos espíritos. Várias perguntas são feitas nesta casa, sobre trabalho mediúnico. É necessário que, de vez em quando, alguma coisa se fale sobre tal assunto, porque, se aqueles já instruídos na matéria não precisam ouvir, outros costumam perguntar com boas intenções e desejam se regular pelos ensinamentos do além. Meus amigos, a faculdade mediúnica Deus concede ao homem, para que ele, por ela, produza algum bem. Não sou de parecer que a faculdade mediúnica representa sempre uma prova. Há quem pense assim. No entanto, é um privilégio que Deus concede à criatura, mas não é sem riscos, porquanto do seu uso poderá resultar grandes benefícios, ou talvez, grandes males. A faculdade mediúnica bem orientada, levada, sobretudo, pelo caminho da caridade cristã, pela caridade espírita, pelo desejo de fazer o bem sem olhar a quem, é, realmente, fonte produtora de grandes benefícios. A mediunidade, porém, desenvolvida e enveredando por caminhos escusos, onde não se cogita do bem espiritual e se visa interesses subalternos, isto é, interesses materiais, é uma faculdade mal orientada e certamente produzirá a negativa do bem. É de conveniência que os trabalhos mediúnicos estejam sempre presididos em ordem, em bom conjunto e assistidos por espíritos instrutores, porque a concentração de muitos, força é. O bom desejo de contribuir para a causa do bem é um grande auxílio, a vontade disciplinada, um grande fator. Assim, a mediunidade desenvolvida e posta ao serviço da caridade é um benefício para aquele que é o seu possuidor, bem como é a fonte de grandes benefícios para as criaturas necessitadas. Não sou de parecer que o exercício mediúnico seja feito sem a presença de um vidente, que possa perceber a presença dos guias, porque difícil é controlar a si próprio e ter certeza de que não se foi ludibriado. Assim, os trabalhos de obsessão, muito especialmente, devem ser feitos em comum, porquanto darão proveito, uma vez que 2 ou 3 reunidos em nome do Cristo têm certeza da sua presença. Agora, receber do além séries e séries de comunicações, sem absolutamente ter o desejo de progresso, sem atinar com coisas espirituais, sem visar alvo elevado, não é proceder com critério. O espírito diretor, pela altura das suas concepções, pelo externar do seu pensamento, fácil é conhecer-se a sua procedência.
o espírito diretor que vá tergiversando, contornando assuntos sérios, sem abordá-los de frente, e evitando dar uma resposta decisiva, não é um espírito preparado para dirigir uma sessão. Ele o fará, é certo, porque a mentalidade dos assistentes não está na altura de compreender o perigo. Aconselha-se aos crentes espíritas, leiam os livros apropriados, para falarem sobre o desenvolvimento da mediunidade, conheçam a doutrina espírita sob o seu fundamento básico e ofereçam os seus serviços mediúnicos sob a presença do espírito superior, sem o que o trabalho pode degenerar em obsessão e a pessoa, com a melhor das intenções, pode vir a ser prejudicada, pela falta de experiência e pela boa vontade, com que se entrega nas mãos do espírito que não sabe dirigir uma sessão. Vamos, pois, meus amigos, trabalhar, mas trabalhar com seriedade. E aqueles que desejam ser médiuns, prestando, assim, serviços à caridade cristã, busquem sempre uma orientação feliz, disciplinada, segura, e não desejem se entreter aceitando tudo o que vem de lá. Assim como no espaço há espíritos sábios, inteligentes, doutos, protetores, instrutores, puros, também existem os espíritos fracos, obsessores, turbulentos, frívolos e muitas outras classes, que não há necessidade de repetir. Médiuns que sois, aproveitai as vossas faculdades, no ponto em que elas devem agir, isto é, ao fazer bem, sob qualquer forma. Nunca empresteis vossas faculdades mediúnicas para qualquer trabalho subalterno em que a vossa responsabilidade seja forte, no sentido de quebra do caráter. Nunca busqueis assumir responsabilidades maior do que aquela que poderíeis dar desempenho. Sede caridosos e procurai sempre agir em resposta a esta pergunta: é para bem? É para beneficiar? Sim. Não é para beneficiar? Não, resoluta, firme, decisivamente. Deus vos guarde. Até. José Dácio. Em 3 de abril de 1936. Estudemos a doutrina espírita. Deus seja louvado. Meus amigos, meus irmãos, cada vez me convenço mais de que a propaganda espírita deve tomar impulso mais forte. Cada vez me convenço mais de que o estudo da doutrina dos espíritos se torna indispensável ao desenvolvimento das almas. E estas, encarnadas em corpos humanos, recebendo esse estudo, cedo preparam suas vidas futuras com muito maior solidez, com maior probabilidade de evolução do que quando lhes tarda esse conhecimento e só podem vir futuramente em nova encarnação recebê-lo. Meus amigos, quanta ignorância há dos princípios espirituais no momento. Vós tendes a prova pelas manifestações constantes dos espíritos, em vossas sessões. Seres de uma certa cultura instrutiva, homens compreendedores do dever, e tão desconhecedores dos privilégios da alma, desta imortalidade que Deus concedeu a todo ser vivente, e ao mundo, privilégios que o espírito podia desejar, se não lhe fosse concedido gratuitamente. No entanto, esta grande esmola, esta grande fé no alto, o homem menospreza, dá pouca importância, não compreende. Resultado, nas lutas constantes da vida em que vai se encontrar a cada passo, enche-se de ódio contra seus irmãos, mata, assassina, trucida, mata-se a si próprio, comete toda sorte de desatinos, e entende que isso se desenrola apenas no planeta e não tem consequência nenhuma futura. Mero engano. Cada erro, cada falta, cada crime praticado no cenário da Terra, tem reflexo imediato no infinito. Cada vibração do pensamento é registrada no éter. Cada ação do indivíduo, boa ou má, Deus registra no livro da vida, e todos nós temos de passar pelas nossas provas, pelas nossas experiências, certos de que encontraremos lá o fruto, o resultado dessas mesmas provas, desses mesmos atos praticados aqui. É aconselhável a toda criatura humana que não se encha de ódio contra seus irmãos, é aconselhável ao homem que cultive a sua instrução, fazendo, como se fosse também matéria de exame, o estudo da doutrina espírita.
Aperfeiçoar-se neste estudo, encher sua mente de pensamentos salutares para edificação da sua moral, porque mais tarde eles encontrarão no livro da vida todas essas páginas, todos esses ensinamentos colhidos aqui, darão fruto, e fruto bom. Meu amigo, nunca podes fugir às tuas provas, nunca podes fugir às consequências dos atos praticados na terra. Por vezes esses crimes revoltam de tal maneira o próprio espírito, que, quando elucidado no infinito ele percebe a hediondez do crime que praticou, aceita de bom grado todo o sofrimento, para ver resgatados aqui na terra esses erros, esse passado sanguinário, esse passado pecaminoso, e ressuscitar novamente limpo de culpa. Quando se sofre muito, quando se padece na terra se diz, parece que os espíritos se esqueceram de mim, eu não sou filho, sou enteado, Deus não se lembra de mim. Engano, meu amigo, engano, tem paciência com teu sofrimento, sofre resignado e saberás que o olhar de Deus te vigia, e saberás que a mão dos espíritos te guia. Tem paciência com teu sofrimento, vive em paz com a tua dor, não procures amesquinhar o proveito do sofrimento com erros, com crimes, muitas vezes com juízos maus, com pensamentos indignos. Sofre na terra e viverás feliz no além. Suporta os dissabores da vida e verás como ressuscitarás em glória. Cumpre o teu destino valentemente e terás o proveito das dores, e verás que dias felizes preparas no além. Ao contrário disso, se és mau para com teu semelhante, verás como teu espírito se encontrará perturbado. Se desconheces a Deus, verás como te encontrarás em treva. Se praticas a maldade contra teu irmão, verás como a solidão será a recompensa do teu modo de proceder. Enfim, se desconheces o princípio de caridade, verás como não entrarás na sua porta, porque a sua casa é lá. Meus amigos, compreendamos que a doutrina espírita é doutrina de paz, de amor e perdão. Vivei em paz, tende pensamentos bons e sereis pacíficos como Jesus quer. Deus vos abençoe a todos. Haga. Em 3 de abril de 1936. Semana Santa. Meus amigos, meus prezados irmãos, a paz de Jesus permaneça convosco. Cada ano a humanidade se recorda, durante uma semana, dos acontecimentos trágicos decorridos na passagem de nosso Senhor Jesus Cristo pela terra. Todos os anos as comemorações se fazem celebrando a tragédia do Gólgota, e, cada um a seu feito, cada um segundo a sua própria interpretação, vai aceitando, desenvolvendo, explicando e trazendo aos olhos do povo os ensinamentos daquelas lições sublimes, que vieram apontar ao mundo a doutrina do sacrifício. Todos os anos se repete a mesma comemoração. Cada igreja, cada agremiação, cada associação cristã chama a atenção do povo para esta história dolorosa e ao mesmo tempo gloriosa, que culminou no sacrifício do Calvário, e os ensinamentos profundos, santificados, religiosos, produzem uma impressão momentânea, como aliás todas as impressões do cérebro humano, e rara é a criatura que deixando passar esta época natural de recordação, ainda pensa demoradamente sobre a história de Jesus no alto da cruz. Esta semana representa para a humanidade cristã, uma semana de sacrifício. Cada um a seu jeito se priva daquilo que entende para fazer uma oferenda a Jesus crucificado. Este, proibindo a si mesmo o alimento natural que confortaria o seu corpo. Aquele, privando-se dos divertimentos que lhe dariam prazer. Aquele outro, consagrando seu esforço a obras de misericórdia durante as horas destes 7 dias, mais alguns, fazendo o sacrifício de manter uma vida sã neste mesmo curto espaço de tempo, outros, redobrando em preces, orações, oferecidas ao justo, cuja vida, em seu entender, terminou no alto da cruz. Enfim, a humanidade cristã neste momento acende mais forte a lâmpada da fé, para iluminar esta semana em que se comemora o sacrifício de Jesus. O espírita não tem um ritual próprio para esta cerimônia. O espírita deve ter constantemente diante dos seus olhos esta cena do Calvário,
seguida imediatamente da outra que é a ressurreição de Jesus. O espírita deve compreender que toda a sua vida deve ser dedicada a cumprir os mandamentos desse código de amor, que o Mestre selou com seu sangue, e não apenas durante esta semana. Não se lhe pede sacrifício algum. O maior de todos os sacrifícios fez o Divino Mestre, e ele não pede sacrifício à humanidade. A sua doutrina é de paz, perdão e amor. Paz para que os homens se entendam entre si, amor para que se estimem verdadeiramente uns aos outros, perdão para que esqueçam as injúrias uns dos outros, como querem que Deus esqueça as suas. Jesus é a paz, Jesus é o perdão, Jesus é o amor. A humanidade, porém, nesta semana em que comemora a doutrina do seu Salvador, procura cumprir quer que seja desse mandamento, de uma forma externa. Decorrida esta semana, entra novamente na falha do esquecimento, e aguarda o ano seguinte para novamente se lembrar do Cristo. Meus amigos, conforme vos disse, o Espiritismo não tem um culto especial para este dia, mas não pode fugir à responsabilidade que lhe cabe de abrir os olhos da humanidade, para que se lembre de Jesus que nunca a esquece. Como podereis vós provar que vos lembrais do Mestre? Será privando-vos de comer aquelas viandas que outros dizem que faz mal comer nestes dias? Será abrindo francamente os cordões das vossas bolsas, para que corram alguns níqueis em favor dos necessitados, quando o espírito não acompanha o gesto? Será passando horas genuflexos, sem alimento, castigando o corpo que Deus vos deu para o tabernáculo do espírito? Será fazendo votos aos céus para ter uma conduta melhor durante estes 7 dias? Será assim que podeis mostrar que não vos esqueceis de quem nunca vos esquece um segundo? Não, meus amigos, não é assim. O crente espírita deve ter em seu coração, dentro da sua alma, um altar, onde Jesus pontifique constantemente, onde o seu nome seja engrandecido, louvado e amado como é nas alturas. O espírita deve se lembrar que aquele Jesus daquela época, permanece até hoje. Jesus não tem solução de continuidade, Jesus é Jesus. Jesus nunca foi, porque é. Assim, meus amigos, não somente hoje, mas em todos os dias da vossa vida, buscai sempre satisfazer a sua vontade, porque a sua vontade é a vossa felicidade, o seu cumprimento é a vossa garantia futura. O seu mandamento é a expressão mais alta do amor de Deus, e a sua vontade é que vós vos ameis uns aos outros, como Ele vos ama. Mas os irmãos infelizes, pobrezinhos do espaço, afastados do amor de Deus, esquecem que também a eles toca o seu mandamento. São seres desencarnados, que também são filhos de Deus, mas que se aproveitam das oportunidades em que os homens por fraqueza lhes abrem a porta. E vem toldar o pensamento humano de ideias que não são apropriadas a pensamentos cristãos, vem incutir nos homens a separatividade, vem incutir em seu ânimo a má intenção, a má interpretação, e, assim, vem pouco a pouco inoculando, induzindo o homem a pensar mal, a esquecer o seu propósito, e estas intuições infelizes vêm ganhando terreno de tal forma que apanham os incautos em sua rede traiçoeira. Meus amigos, nunca vos esqueçais de que o olhar do Divino Mestre paira sobre vós. Aquele mesmo olhar que um dia fixou-se sobre Pedro, quando o discípulo no momento da tentação disse: Não sei quem ele é, não o conheço, não sei quem é este homem. Naquele momento o olhar de Jesus o fixou com tal impressão, que ele chorou amargamente. Este mesmo olhar se fixou em Judas, quando lhe disse: Vai. O que tens de fazer o faze-o depressa. E o discípulo traidor partiu cabisbaixo e num gesto de desespero praticou uma loucura. Nunca pode esquecer o olhar de Jesus. Paire sobre a criatura humana esse olhar, que exprime amor, consolo, alegria, quando vê que o seu filho amado está no caminho da redenção, resignado com a sua prova, praticando atos de caridade e amor. Esse olhar que se entristece quando vê afastado da linha do dever, ingrato, desobediente, antifraterno. Esse olhar, meus amigos, paira sobre vós.
qual será sua expressão? Cada um de per-se que responda pela voz da consciência. Que vibração terá o olhar de Jesus sobre mim, neste momento, e quando daqui sair, que tomar rumo da minha vida, que expressão terá este olhar me acompanhados passos? Se assim o fizerdes, meus amigos, deixo esta reflexão convosco mesmo.